Agora que você já sabe alguma coisa sobre o marcusianismo, a reengenharia social, como eu falei, chegou a hora de a gente falar alguma coisa sobre o socialismo. O socialismo, na verdade, ele é mais uma ficção do que uma realidade. E durante o curso da aula de hoje, nós vamos ver por quê. Bem, como eu tinha dito no comecinho da aula passada, o Marx com o comunismo, né, logo depois que Marx morreu, o comunismo praticamente se dividiu em duas alas. A ala dita comunista mesmo e a ala dita socialista. O comunismo querendo implantar as reformas comunistas através da luta armada, e o socialismo dizendo que tinha que ser, a mudança tinha que ser paulatina, pouco a pouco, de modo que a sociedade pouco a pouco entrasse no socialismo ou no comunismo. De modo geral, esses socialistas, o Marx seria contra eles até, porque eles tinham uma ideia contrária dele. Ele e o próprio Marx queria e pregava a Revolução Armada. Exatamente se o Marx acreditava no que ele falava ou não, isso é outra história, mas vamos pegar agora os socialistas. Bem, o que era o socialista? Então, como falei, mudar a sociedade pouco a pouco, saindo daquela sociedade liberal que era antes, liberal economicamente, com a ajuda do Estado, na qual realmente o empregado era muito explorado, trabalhava muitas horas por dia e ganhava pouco. E esses socialistas, no começo, a gente pode até dizer que realmente havia gente séria nesse grupo, gente que realmente acreditava naquilo que dizia, que pouco a pouco eles conseguir fazer, entre aspas, uma sociedade melhor, apesar que essa sociedade melhor seria também, entre aspas, sem religião e sem moral. Mais ou menos em 1920, com o Henry Ford, o criador da Ford, ele, além de ter melhorado a ideia da linha de montagem, ele teve a ideia de que todo funcionário dele deveria ganhar o suficiente para comprar um carro dele. Então ele começou a pagar bem para os funcionários dele. Que antes todo mundo ganhava mal, os da Ford começaram a ganhar muito bem. E lá nos Estados Unidos, na época, acabou que, apesar da Grande Depressão e tudo mais, e depois da Grande Depressão, cada vez mais e mais as indústrias lá, os empregadores, viram que realmente é vantagem você pagar bem o funcionário. Porque se você paga bem, ele vai gastar bem. Então a economia gira, né? É o que acontece lá nos Estados Unidos, desde daquela época pelo menos. Fora o fato de que eles já têm, né, aquela mentalidade comerciante, comercial. Fora também o grande amor à pátria que eles têm lá. Bem, seja como for, daí esses socialistas, quando viram que o mercado, né, que o próprio capitalismo estava dando um jeito de melhorar a vida das pessoas, eles também começaram a cada vez mais e mais colocar pautas para melhor. Né? Logo no começo dos Estados Unidos, havia também uma ala liberal, que era federativa, eles queriam a federação, que acabou dando origem ao Partido Democrata. Enquanto que a ala mais conservadora, mais tradicionalista, e que era a favor da confederação, acabou dando origem ao Partido Republicano. Com o tempo, passar
do século, né, 19, entrando no 20, os republicanos, que eram mais tradicionalistas, passaram a ser mais liberais, no sentido liberal que se dá hoje em dia na Europa. Então, na Europa, né, o liberal, ele significa a pessoa que é, entre aspas, de direita e quer um mercado livre. Enquanto que nos Estados Unidos, apesar de que os republicanos passaram a ser liberais, os democratas, que eram liberais, passaram cada vez mais ter um pensamento não exatamente socialista, mas, como se pode dizer, eles eram mais cooperativistas, vamos falar assim, né? Querendo um maior controle da sociedade como um todo do que os republicanos. Então acabaram que os republicanos viraram os liberais, mas quem se dizia liberal eram os democratas. Então nos Estados Unidos os democratas passaram a se chamar a si mesmos de liberais, mesmo que o pensamento deles era mais próximo do socialista do que do liberalismo mesmo. Como os republicanos não se podiam lá ser chamados ou chamar-se de liberais, inventaram a palavra libertário. Então, liberal, libertário significa uma coisa na Europa e significa outra coisa nos Estados Unidos. O liberal europeu significa a pessoa de direita que quer mercado livre. O libertário europeu é a pessoa que leva ao extremo o liberalismo, chegando mesmo às raias do anarquismo capitalista. E nos Estados Unidos, o liberal significa justamente, entre aspas, o socialista. E o libertário, por outro lado, lá significa o liberal. Então houve uma inversão, né, de sentidos. Seja lá como for, vamos voltar nos socialistas e, entre aspas, também nos liberais americanos, democratas, que para nós, né, de cultura europeia, seria uma espécie de socialismo ou cooperativismo, ou então, falar melhor, uma ideia assim, socializante da sociedade. Enquanto os republicanos, né, daí libertários nos Estados Unidos, e os liberais europeus achavam que o mercado tinha que ser livre e a sociedade não tinha que ter algum tipo de amarras para que o mercado seja livre, ao contrário dos conservadores, que sempre foram a favor, sim, de um mercado livre, mas com a amarra da moral e da religião, tanto faz se for a religião católica ou a protestante, ou até outro tipo de religião, se for o caso, contanto que as pessoas se ajam, né, pela moral. Há um controle social, individual e social, pela moral. Bem, daí o que ocorre? No começo, pode ser que essas pautas socializantes, as pessoas que lutavam por ela ainda acreditassem naquilo. No entanto, cedo se viu que, na verdade, não há uma real defesa de sociedade, nem uma real defesa do socialismo, ou o que for. O que há são grupos que querem o poder, e querem chegar no poder e ficar no poder, indefinidamente, ou mais que puderem ficar. Então, o que acontece? Esses grupos foram, pouco a pouco, colocando pautas sociais, entre aspas,
né, que você tem direito à habitação, que você tem direito à saúde, que você tem direito à educação, e fazendo o Estado arcar com escolas, com médicos, com hospitais, com programas de, como se diz, habitacionais, levando sim infraestrutura para a sociedade onde antes não tinha. Entretanto, eles, como eu disse, no começo pode ser que alguém acreditava que realmente estava fazendo bem para a sociedade, que ele acreditasse realmente naquilo que ele fazia, mas cedo se descobriu que fazendo isso era motivo de se ter volta. Então, no mundo todo, né, eu não acredito em socialista. Não acredito que haja socialista. O que há é outra coisa. Então, hoje em dia, as pessoas que estão nos vários comandos, que podem ter ou não conexão entre si no mundo, que se dizem socialista ou de índole socialista ou socializante, em verdade, essa chefia, que pode ser uma chefia oculta, nem sempre uma chefia ostensiva, eles querem mesmo o poder.